Olá pessoal, esse é um recado rapidinho para quem está assistindo o canal. Se você estiver assistindo o canal pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. E se você é um inscrito recorrente que acompanha nossas matérias, para não perder nenhum vídeo, também ativa o sininho e a gente se vê aqui na garagem. Saudações pessoal, mais uma matéria aqui trazendo curiosidades do mundo automotivo. E hoje eu falo de um tema interessante e que outro dia eu estava pensando em pautas, né, para garagem. Eu falei, nossa, só que legal, não lembro de ter visto algo sobre isso em vídeo, né? Então resolvi trazer para vocês justamente esse tema, carros esportivos com 3 lugares. Curiosamente escolhi 3 carros, são difíceis os esportivos com 3 lugares, porque se a gente falar de 3 lugares de banco inteiriço, né, o que é diferente, aliás, 3 lugares de banco inteiriço, eu explico, na verdade, esses esportivos de 3 lugares, só um deles tem uma sequência de bancos um do lado do outro, porém não são inteiriços também. Vamos à nossa lista aí de raridades. O primeiro deles é a Ferrari 365P Berlinetta Speciale. Esse carro realmente é um carro excepcionalmente bonito. Eu achei o design desse carro sensacional. Quando eu conheci a história dele há um tempo atrás, eu falei, putz, eu tenho que fazer ainda alguma coisa para falar desse carro, porque ele é um carro que tem um estilo muito bonito e é um estilo muito limpo, né, da década de 60, né? Que a gente vê o estilo europeu da década de 60, ele apela para algumas coisas estilísticas, né? Ele apela para alguns motivos próprios, né, do design, algumas inspirações, e o dos Estados Unidos na década de 60 é um estilo completamente distinto. Então, a Berlinetta Speciale, a 365P, ela é um carro único na história da Ferrari porque ela contou com a colaboração de 3 gênios: Enzo Ferrari, Sergio Pininfarina e o Luigi Chinetti. Esses 3 se reuniram, né, para pensar em algo, cada um com seu talento, para pensar em algo que ficasse diferente de tudo que havia no mercado. É um carro extremamente raro, vocês já imaginam em leilões os valores que chegam, exemplares como esse. Só foram feitos 2 exemplares. Como eu falei na nossa matéria recente, só foram feitas 2 exemplares, e todas as Ferraris da década de 60, tradicionalmente equipadas com motores de 12 cilindros em V, né? E nesse caso 385 cavalos. Mas o que é muito bacana desse carro é que muita gente, quando você fala em esportivo de 3 cilindros, esportivo de 3 cilindros, é uma questão polêmica. O pessoal vai começar a falar de Up TSI, os caras vão falar que não é esportivo. Não, esportivo de 3 lugares, né? Quando se fala de esportivo de 3 lugares, se fizer um quiz, o cara vai falar McLaren F1. 99% das pessoas vão falar McLaren F1. Só um velhinho vai levantar lá e falar 365 Speciale, né? O velhinho que participou do projeto. Mas é um carro bonito porque ele tem um teto solar, inclusive, uma coisa diferente na época. O desenho do teto dele é fantástico. E a configuração do motorista e dos passageiros é muito peculiar, né? Eu imagino que andar num carro desse deve ser muito bacana, principalmente quem vai nas laterais, né? Uma sensação completamente diferente, o posicionamento é muito diferente. Então a gente nota pelo posicionamento do motorista e dos passageiros que realmente é um carro, enfim, pensado de uma maneira muito própria, né? Ele é um carro mais artístico, ele foi feito para discutir estilos, para discutir tendências, mais do que qualquer coisa. Então ele entra aí na nossa lista por conta disso. Apesar disso não ser um garagem listas, mas ele vai entrar por conta disso. Outro carro, claro, a gente tinha que falar dele, McLaren F1. McLaren F1 é um daqueles carros que eu costumo falar que ele é um divisor de águas. No mundo dos hipercars, ele é um divisor de águas, ele foi um divisor de águas, né? Então ele chegou ao mercado em 92, utilizavam o BMW, o motor BMW V12, o famoso S70, é um motor bem conhecido na BMW, e na época ele foi o carro de rua mais rápido do mundo, chegou a 386 km por hora. Então McLaren F1 realmente até hoje é um super carro. Inclusive o Mr. Bean tinha uma delas, né? O Mr. Bean, um gearhead de carteirinha, né? O ator, né? Rowan Atkinson, ele é um cara que gosta muito de carro, né? A gente está acostumado a ver aquela figura mais cômica dele, mas ele é um puta de um cara que gosta de carro, entende de carro e tem uns carros muito bacanas. Bom, eles utilizaram na concepção da carroceria
da McLaren F1, fibra de carbono, Kevlar e magnésio, além dos freios desenvolvidos especialmente para elas e para ela a suspensão também. Alumínio e outros materiais extremamente leves, extremamente dinâmicos foram usados aí nesse projeto da McLaren F1. Para fechar, câmbio manual de 6 marchas, que é a cereja no bolo de um V12 como esse. E também, no caso do McLaren F1, a gente vê a configuração dos bancos, que é fantástica, né? Como eu falei, o motorista ele vai no meio, né? Até inclusive uma empresa de réplicas dos Estados Unidos fez um 550 Spider com um único lugar, é um monoposto. O motorista vai bem no meio. É uma configuração curiosa, né? Mas para um lugar só, um carro de um único lugar, mas no caso do McLaren F1 e da Ferrari Speciale, o motorista vai exatamente no meio, né, do carro. Então o equilíbrio ali a divisão de peso é muito interessante e é algo que vale a pena conhecer e falar sobre ela, tanto que é um dos supercarros mais comentados. Sempre quando se fala de supercarro, vai lembrar da McLaren F1 e claro, ela tem um lugar dela reservado nesse lugar, nesse espaço. Um outro carro muito legal da nossa lista, mas logicamente ele passa longe, não só em termos de exclusividade, mas também de motorização, de performance, mas ele está aqui porque era um esportivo da época e tem 3 lugares, uma configuração diferente dos outros 2 que a gente citou. É o Matra Bagheera. Matra e Simca unidas para fazer um carro. Os caras falaram, pô, vamos fazer o quê? Vamos fazer um negócio diferente. Então ele tem um design muito próprio, inclusive uma característica desse carro é que ele tem a carroceria de fibra de vidro e poliéster, também é algo inovador e algo diferente nesse sentido. Ele ganhou o prêmio de design do ano em 1973. É um carro que eu considero bonito. Se pegar um carro da época, ele tem tudo a ver com aquele pensamento europeu dos anos 70. Ele ficou 7 anos no mercado, portanto ele ficou até 1980. Teve um bom número de vendas, portanto. E utilizava aí basicamente um 4 cilindros de 84 cavalos que acabava rendendo bem dentro dessa proposta. Mas o que eu acho legal no Matra Bagheera é a configuração dos bancos. Ele não é um banco inteiriço, ele tem 3 bancos individuais, então vai o motorista, um passageiro no meio e um outro. Ou seja, é algo diferente, é algo incomum e é algo realmente, por isso que ele está na nossa lista, o Bagheera, mesmo não sendo um supercarro, mas era um carro de 3 lugares que chamou muita atenção e claro, pela configuração interna, pela história dele, pelo design, pela ousadia de fazer um carro de fibra de vidro e poliéster, né, também na época, lembrando que o Corvette já era de fibra de vidro, claro, mas dentro do estilo e da configuração dos bancos, a combinação interna, eu acho sensacional. Então o Bagheera, terceiro carro fechando nossa lista de esportivos com 3 lugares. Obrigado aí pela audiência, vamos seguindo em frente, trazendo aí mais curiosidades do meio automotivo nessa quarentena e depois também vamos seguir em frente. Um grande abraço e fiquem bem, se cuidem.